Boa noite. Meu nome é Manuelita de Souza Miranda, sou aluna da UFBA, Universidade Federal do Estado da Bahia. Uso licenciatura à distância. A disciplina é Matemática do Ensino Fundamental, da professora Glória Márcia. Assunto equação. O assunto que nós vamos abordar hoje é equação do primeiro grau do ensino fundamental. Equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, a sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade, no qual exista uma ou mais letras que representam um número. É denominada equação. Toda letra que representa este número desconhecido é chamado de variável ou incógnita. Então, a equação é uma sentença matemática que é aberta e expressa por uma igualdade, né? Que ela pode ser representada por uma letra ou mais. Este número também desconhecido nós chamamos de variável ou incógnita. Vamos observar a sentença matemática. 2x mais 5 é igual a 13. Então, aqui nós temos como exemplo a sentença matemática, né? Essa sentença matemática aqui, que é uma equação. Nessa equação, nós temos 2x igual a 13. Então, ele está representado, a nossa incógnita é um x. Então, nós vamos descobrir que valor é esse que terá esse x. Observe-se que na sentença tem um sinalzinho de igualdade. Toda sentença ela vem com um sinal de igualdade, que representa-se 2x mais 5, aqui como no exemplo, é igual a 13. Observe-se que na sentença também tem a letra, né? Sempre toda sentença matemática tem a letra, que indica um número desconhecido. Ou seja, esse número desconhecido, essa variável, essa incógnita, nós temos que descobrir que número é esse que está sendo representado pelo x. Portanto, observe-se a sequência, a sentença. 2x mais 5 igual a 13. Portanto, é uma equação. Se aqui estivesse também 3x mais um número qualquer igual a outro número, também seria uma equação matemática. Todas aquelas que aparecem no caso, a sentença com x, que tem uma incógnita, que tem uma variável, é uma equação.
A letra x é a incógnita da equação. E nós temos 2x mais 5 igual a 13. Então, a letra x é a incógnita da equação. Então, nós temos 2x mais 5 igual a 13. Então, o x é o que representa a incógnita ou a variável da equação. Aqui nós temos o que se escreve antes do sinal de igualdade, nós chamamos-se de primeiro membro, né? 2x mais 5 é o que nós temos antes do sinal de igualdade. Então, o primeiro membro é 2x mais 5. 2x mais 5 é considerado o que nós chamamos de primeiro membro da equação. O que se escreve depois do sinal de igualdade é o que nós chamamos de segundo membro, que no caso é o numeral 13. O numeral 13 é o segundo membro dessa equação, porque 2x mais 5, primeiro membro, que vem antes do sinal de igualdade. Depois do sinal de igualdade, nós temos o número 13, que é o segundo membro. Primeiro membro, 2x mais 5, é igual a 13. Então, primeiro membro, 2x mais 5, e o número 13 é o segundo membro. A letra x é a incógnita da equação. O que se escreve antes do sinal de igualdade, nós chamamos de primeiro membro, como foi visto no slide anterior. E o que se escreve depois do sinal de igualdade é o segundo membro. Aí nós temos 2x mais 5, primeiro membro, e o numeral 13, o segundo membro da equação. A cada parcela da equação é chamada de termo. Aí nós temos 2x mais 5 igual a 13. Então, aí vocês podem pensar o seguinte: por que só 3 termos se nós temos o x, né? Mas porque o x, ele fica junto com o 2. Então, 2x forma apenas um termo, mais 5, outro termo, e o numeral 13, outro termo. Então, nós temos o quê? 3 termos. A única coisa que não entra na contagem dos termos são sinais, que no caso aí nós temos o sinal de igualdade e nós temos o sinal de mais. Então, nós temos 2x, que representa um termo, 5x, que representa outro termo, e o numeral 13, que representa outro termo. Então, na equação 2x mais 5 igual a 13, nós temos 3 termos, né? Cada parcela da equação nós chamamos de um termo. Então, se nós temos 3 parcelas da equação, então nós temos 3 termos, né? Raiz ou solução de uma equação é todo número x que torna a igualdade verdadeira. Então, como que nós vamos fazer para saber se essa igualdade é verdadeira ou não, né? Nós temos que observar que nós estamos procurando a todo momento qual o valor de x. Qual o valor de x dessa equação, né?
2x mais 5 igual a 13. Verifique-se que o número 4 é raiz da equação. Como que eu vou fazer para verificar se o 2x, né, esse x, essa incógnita desse x, é o número 4, né? Então, nós teremos que fazer uma resolução disso, ou seja, resolver essa equação. Certo? É o que nós iremos fazer, resolver, para ver se realmente, como que é, nós temos chegado a esse valor de x que seja 4. Aí nós vamos fazer justamente essa verificação. 2, substituir o x pelo 4. Então, 2 vezes 4 mais 5 igual a 13. Vamos à resolução. 2 vezes 4, 8. Então, já sei que 2 vezes 4 são 8. Mais 5. E 8 mais 5 é quanto? 13. Então, se o que eu estava procurando era se 2x, né? Se o valor desse x somado ao 5 iria chegar a 13, né? Então, a incógnita era o quê? O x. Eu tinha o 2, porém não sabia que valor eu tinha no x. Então, para eu chegar a esse valor, o que eu fiz? 2 vezes 4 mais 5 é igual a 13. Como assim? 2 vezes 4, 8. E 8 mais 5, 13. Então, essa sentença ela é verdadeira, porque 8 mais 5 são 13. Então, eu usei, né? Substituí o x pelo 4, multipliquei o 2 pelo 4 e cheguei à resolução que é 8. Então, 8 mais 5, 13. Portanto, o número 4 é a raiz da equação. Chegamos a saber que o valor que estava na incógnita x, na equação, o valor dele é 4. Então, 4, o valor dele era 8, porque 4 era a raiz do número, certo? Então, portanto, o número 4 é a raiz da equação, porque nós pegamos e multiplicamos. Então, 2 vezes 4, 8. E 8 mais 5, 13. Temos que pensar. Agora, nós vamos pensar o seguinte, no valor de x, né? Valor é esse de x. Que nós teremos que encontrar o valor de x da equação. Que x é esse? Que valor terá esse x? Para saber o valor de x, nós teremos que resolver essas soluções, né? Resolver essas equações. Aí eu preparei alguns exemplos que nós estaremos vendo a seguir, né? Para que possam entender melhor como resolver essas equações, né? O primeiro exemplo, nós iremos subtrair e depois nós iremos adicionar. Como é isso? Uma regrinha básica de sentença matemática diz o seguinte, que usamos operações inversas, ou seja, se está subtraindo, nós vamos somar.
Se está multiplicando, nós vamos dividir. Se está dividindo, nós vamos multiplicar. Então, a operação inversa, né? Aqui nós temos no primeiro exemplo uma subtração, né? X menos 3 é igual a 7, né? Com a equivalência de x igual a 7 mais 3, que é igual a 10. Percebe-se que na sentença, primeiro que temos que observar é que nós teremos que tirar os termos semelhantes. Qual os termos semelhantes que nós temos? O x, né? Colocamos o x para um lado, tudo para um lado, e vamos colocar os numerais do outro lado, adicionando a operação inversa. Ou seja, x menos 3 igual a 7. Equivalência fica x igual. Se eu tenho o número 7 e o número 3, e eu vou adicionar, ou seja, somar, 7 mais 3 é igual a 10. Então, x igual a 10. Então, logo, a solução desse primeiro exemplo de equação matemática é que a solução é 10. Então, x menos 3 igual a 7, com a equivalência de 7 mais 3, usei o termo inverso, né? Se estava com adição, passou a ser multiplicação. Então, 7 mais 3 igual a 10. Então, a solução é 10. No exemplo 2, nós temos a adição e a subtração, ou seja, adicionando e subtraindo. Lembrando que no primeiro exemplo era subtraindo e depois adicionando, ou seja, estava de menos, passou a ser mais, né? Subtraindo, adicionando. Agora, no segundo exemplo, adicionando e depois subtraindo para chegar à resolução. Aqui nós temos x mais 4 igual a 9, que a equivalência é x, lembrando dos termos semelhantes, né, que ficam juntos. Então, x igual a 9 menos 4, que vai dar 5. Né? Coloco o x novamente, vai dar 5 para ficar arrumadinho. Então, logo, a solução de 4 menos 5, de 9 menos 4 é igual a 5. Então, qual era o valor de x logo no início? 5, porque 5 mais 4, 9. Para nós descobrirmos esse valor, usamos apenas a subtração. Subtraímos o 9 que nós já tínhamos na primeira, né, equação, x mais 4 igual a 9. Pegamos o 9, né, que estava dizendo que era igual a 9, menos o 4. Então, 9 menos 4, 5. Logo, a solução é 5. No exemplo 3, nós temos uma divisão e uma multiplicação, né? Quando é divisão, nós usamos o quê? A multiplicação, porque a operação inversa da divisão é a multiplicação. Aqui nós temos x sobre 2 igual a 7, né? Como que eu vou resolver isso? Então, eu vou fazer uma equivalência, né? Que equivale a x igual. Se a operação inversa da divisão é a multiplicação, então eu vou utilizar o quê? O 7 que eu tenho, né? Vezes o que está no divisor. O que está no divisor, que é o numeral 2. Certo? Então, o que eu vou fazer? 7 vezes 2 é o que vale o quê? Igual a 14. Então, o valor de x é o quê? 14. Por quê?
14 dividido por 2 é igual a 7. Né? Então, acabamos descobrindo que o número que vale x nessa equação é o número 14, porque 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, aqui nós temos x igual 7 vezes 2. 7 vezes 2, 14. Então, o valor de x é 14. 14 dividido por 2, 7. Logo, a solução, ou seja, o valor do x, da incógnita x, 14. Então, o valor da nossa incógnita x, 14. Relembrando que a operação inversa da divisão, nós temos a multiplicação. E a multiplicação é a operação inversa da divisão. No exemplo 4, nós temos uma multiplicação, né? Uma equação matemática utilizando uma multiplicação. 5x igual a 30. Né? O que eu vou fazer para achar o valor de x, sendo que eu só tenho 5x igual a 30. Eu só tenho essa informação. Eu não tenho outra informação. Então, eu vou usar o quê? A operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai ficar o quê? Dividindo, porque multiplicação, divisão. Então, um termo, né, semelhante da multiplicação é o quê? A divisão. Então, vamos lá. Eu vou colocar x, né? X igual. Qual é o número que eu tenho? Eu tenho 30 e tenho 5. Então, vou fazer o quê? 30 dividido por 5. 30 sobre 5. Que é o que vai ter a equivalência, né? De x igual a 6. Mas por que x igual a 6? Né? Vem a pergunta, por que x igual a 6? Porque nós dividimos o 30 pelo 5, né? E 30 dividido por 5 é 6, porque 6 vezes 5 são 30. Então, são operações inversas que vai chegar ao resultado. Se, na multiplicação, em vez de nós usarmos a divisão, nós tentássemos usar uma subtração ou uma adição, não iria dar certo, né? Por que não iria dar certo? Porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. A mesma coisa. Então, a operação inversa da divisão é a multiplicação, para nós chegarmos no valor. Gostaria de agradecer a todos, né? Essa videoaula que eu estou gravando aqui agora, sim, né? Agradecer pelo tempo, agradecer a todos e todos tenham uma boa noite e muito obrigada.